E eu quero que você entenda, Lucky, que não vai ter nenhuma formalidade neste tribunal. Tudo que eu quero que você faça é contar para o júri, exatamente com as suas próprias palavras, o que aconteceu. Bem, foi como eu disse. Nosso grupo pegou o Lobo Solitário e seu bando no assalto ao Expresso do Deserto, na entrada do Desfiladeiro Paraíso. E então, o que aconteceu, Lucky? Ao nos verem, os bandidos montaram e foram pelo desfiladeiro rumo à cidade. Nós os seguimos. Havia muita agitação e confusão naquele momento, não havia? Sim, senhor, muita. Agora, Lucky, não é possível, só possível, que outra pessoa tenha atirado no Bud. Outra pessoa atirou nele, no ombro. Isso foi antes do Plunkett atirar ali. Faz? Você sabe quem foi que atirou nele no ombro? Sim, senhor, foi o Lobo Solitário. Gostaria de pedir que, por favor, evite falar durante o inquérito. Todos sabemos que você e o Buddy Cassidy eram grandes amigos. E eu sei o quanto você é sincero no seu depoimento. Mas é algo muito sério, Lucky. Acusar um oficial da lei de assassinato a sangue frio. Agora, você pode estar enganado, não pode, Lucky? Eu poderia, mas não pôr. Eu sei o que vi ontem. Você se lembra que, alguns meses, você tinha tanta certeza de que eu tinha cometido um erro na sua conta na loja geral? Sim, senhor. E depois você descobriu que estava errado? Não consigo deixar de acreditar que você tá mais uma vez enganado, Lucky, ao acusar o delegado Plunkett desse assassinato. O delegado Plunkett sempre foi conhecido como um cidadão honesto e cumpridor da lei. Não me importa o que o senhor diga, senhor. Stoneman, Jim Plunkett atirou nas costas do Buddy Cassidy a sangue frio. Senhores do júri, todos vocês ouviram o depoimento apresentado neste tribunal hoje. E tenho certeza de que vocês sentem, assim como eu, que o Lucky, o depoimento de Jenkins, dado honestamente, sem dúvida, foi influenciado por sua amizade com o falecido. É inconcebível que um agente da lei cometa um assassinato deliberado. Portanto, sinto-me obrigado a instruí-los. Solicito que os membros deste júri analisem as evidências e, após uma deliberação justa, cheguem a um veredito de morte acidental no caso de Buddy Cassidy, garantindo que a justiça seja aplicada conforme os fatos narrados durante este julgamento. Esse é o veredito do tribunal, hein? Tribunal? Isso é um tribunal. Eu sou um lavadeiro chinês. Não tô nem aí. Ei, Whitewash, olha só. Pra mim, já cansei de como a lei lida com assassinatos nessa cidade. Vamos ficar parados e deixar essa situação continuar indefinidamente? O marido de Mary Cassidy foi baleado pelas costas pelo delegado Jim Plunkett. E eu vi ele fazer isso. Meu, Amigos, meus amigos, por favor. Não, por favor, não se deixem levar pelos desabafos de um garoto que está revoltado. Revoltado porque seu amigo foi morto acidentalmente. Mas isso vocês precisam saber. Um corpo de jurados do legista, que foi devidamente convocado e nomeado, chegou à conclusão unânime de que a trágica morte de Buddy Cassidy foi puramente acidental. Eu peço a vocês, meus amigos, por favor, deixem isso comigo. E a todos os oficiais devidamente nomeados pertencentes a esta comunidade, cabe a tarefa de estabelecer a lei e a ordem para esta cidade. Agora a decisão está totalmente em suas mãos. Sempre?
Me diga, Lucky, eles o condenaram? Não, Mary, eles não acreditaram em mim. O legista disse ao júri para dar o veredito de morte acidental. Mas será que foi uma morte acidental? Ah, como eles puderam? Mary, por favor, não chore assim. Por favor, não chore mais. Ah, Deus, o Bud não ia querer que você ficasse assim. Por favor, para de chorar. Se o Hop tivesse aqui, ele ia garantir que o Plunkett fosse punido. Ele vai estar aqui. Tô indo pro condado de Verde agora mesmo. Conta ao Hop o que aconteceu. Escuta aqui uma coisa. Você não precisava me puxar do cavalo com tanta força, não acha? Tudo bem, monte no seu cavalo. Aqui. Agora sim é a minha vez. Eu só tava brincando. Só brincando, né? Ei, peraí. Ah, segura aí. O que você tá fazendo aqui, Hop? Mas que baita sorte a nossa. Realmente. Olá, seu jovem cocheiro Jack. Tá bem longe de casa, não é? Você? É, seu desgarrado de pernas compridas. Bem longe, longe do seu vaqueira. E sozinho também. É que eu esquente o leite dele, Hop? E aí, o que há com você? Essa cavalgada te deixou mal? Ele tem má notícia pra gente, fala. Então, o que foi? O irmão do Roger. Você quer dizer o Bud? Ele tá com problemas? Tudo começou com um assalto, 3 dias atrás. A gangue do Ron Wilkins assaltou o Desert Express. O Buddy, eu e o xerife estavam lá. Talvez. Foi assim que aconteceu, Hop. Na minha opinião, a lei matou o Birdie. O que você vai fazer a respeito, Hop? O que você acha? É, pode contar comigo, Rock. Não quero te meter em encrenca, Wendy. Encrenca não significa nada pra mim. Tudo bem, você resolve isso enquanto eu pego meu equipamento. Encrenca? Ora, eu nasci no meio da encrenca. Nasci no campo aberto, no meio de uma nevasca daquela. Aprendi a me virar com o cano de uma arma. Me alimentei de sopa de cacto até os 6 anos. E ele ainda fala de me machucar com encrenca. Velho bobo, as pernas já fraquejam. Levaram todos os botões. E aí, Hop? Será que preciso de um desses vales famosos? Vale, tudo bem. Eu topo ser qualquer coisa dessas, desde que seja pra ficar com Hop. Já sei, Wendy. O pianista do Sagebrush morreu há uns dias. E o Ace Crowder, dono do lugar, precisa de um professor. De que ele morreu? Eu não tenho total certeza disso. Acho que foi um tiro nas costas. Tocou Bertina Rules The Waves quando um cara chamado O'Hara pediu a Word of the Green. O'Hara? Ele ainda tá lá?
Eu não tenho muita certeza. Acho que sim. Bom, eu não vou tocar piano em boteco nenhum pra ninguém. Bom, se é assim, Wendy, acho que eu e o Hop vamos ter que te deixar pra trás. Ei, peraí. Se for pra ajudar você e o Hop, eu topo o trabalho. Sim, e ainda vou trazer um pouco de cultura de verdade pra Cottonwood Gold. Pelo rio, Hop, são 7 milhas até Cottonwood Gold. Mas se pegar essa trilha, são apenas 2. Vocês vão pelo atalho e eu pelo rio. E lembrem-se, quando eu chegar na cidade, ignorem tudo que eu disser ou fizer. Vamos te ensinar como um pobre coitadinho. Gira e gira, ela vai. Onde ela vai parar, ninguém sabe. Por que você não tenta o 17, senhor? Chegando agora à nossa quinta posição, temos este item que se destaca por apresentar um tom de vermelho extremamente intenso e vibrante, que realmente consegue capturar a atenção de qualquer pessoa. Não ficou tão longe, né? Um copo de buttermilk. Harry, pega um pouco. Chacrilli, sempre. Oi, Lucky. Sumiu por aí? Trouxe seu novo professor, Wendy Hollibay, conhecido por toda parte como um trovador cowboy. Wendy, esse é o Ace Crowder. Ele é quem manda aqui. Oi? Professora. Parece mais com algo que acabou de sair do buraco de um barril de cerveja. Sabe tocar piano? Se eu sei tocar piano? Ora, lá em Deadwood City, os cowboys costumavam me chamar de o Hupsky mais gordo do oeste. Entre os cowboys ele é conhecido como músico, mas entre os músicos ele é conhecido como cowboy. Agora você tá entre cowboy. Então toca alguma coisa. Bom, tô meio fora de prática, mas se você trouxer o Zig, seu clássico favorito, eu dou um jeito pra você. Yo! Não consigo pensar em nenhum clássico agora, mas talvez o Bull O'Hara consiga. Ei, seu bobo, me diz qual é aquela sua música favorita? The Wern of the Green. Ah, sim. Veja só o magnífico Wern of the Green. Bem aqui. É melhor se tocar, professor. E é bom que seja bom. Ainda bem que consigo lembrar dessa melodia. Que pena. Qual é sua flor favorita? Espera um minuto, tive uma ideia. Senhor, O'Hara, vai ser um prazer tocar piano para um homem que entende de boa música. Você se importaria de me dizer quanto tempo faz desde que ouviu The Wern of the Green? Há tempo demais, meu rapaz. Toque. Você prefere do jeito que tocam no norte da Irlanda ou no sul da Irlanda? Meu amigo barbudo, Payne, só existe uma maneira de tocar The Wern of the Green. É assim que se faz. Ah, claro, é ótimo. Irlandês, sim. Eu mesmo não conseguiria assobiar melhor. Não quero que você assobie, rapaz. Quero que você toque. Ei, Hal. Hal, meu rapaz. Acorda. Hal, conheço o novo professor. Vamos lá, rapaz. Pegue seu violão. Vamos tocar The Wearing of the Me. Professor, não se deixe abalar. Aí. Tá na hora de partirmos agora mesmo. Estamos prontos para começar nossa jornada, prezado professor. Por favor, nos acompanhe. Existe uma pequena ilha brilhante e seu povo a ama muito. É snob por natureza, agraciada com seu feitiço mais duradouro, como uma esmeralda, cetim, safira com um brinco de diamante.
Ela brilha sobre as águas com um encanto incomparável. Você a reconhecerá pelas montanhas, pelos vales e campos, pelos lagos de Sweet Killarney, onde o azul do inferno. Existe uma pequena ilha brilhante e seu povo a ama muito. Um lugar, por natureza, agraciado com seu feitiço mais duradouro. Como uma esmeralda encrustada em safira, com um diamante aqui e ali. Ela brilha sobre as águas com um encanto incomparável. Você a reconhecerá pelas montanhas, pelos vales e campos, pelos lagos de Sweet Killarney, onde habita o azul do céu. Você saberá em Cristo, o trevo, símbolo mais querido já visto. E embora isso tenha acontecido, e continuará sendo pelo uso constante do creme, A festa tá garantida. Patrick O'Hara. Dê a todos o que eles querem, Harry. E você, Anne, o que vai querer? Se tanto faz pra você. O'Hara, acho que vou querer um... Apresento formalmente o indivíduo que atende pelo nome de Witch Rafferty, que está aqui presente conosco neste exato momento. E você, professor, o que vai querer? Uma garrafa de Sheffield. Não ajuda em nada. Calma aí. É só meu cartão de visita. Só mais um cowboy maluco. Parece inofensivo. Olá, forasteiro. Tá com palpite? É melhor você sair da frente. Não, eu nunca aposto por mixaria. Eu te pago uma deguidra. Você tem um cliente. Podemos afirmar com absoluta convicção e sem qualquer dúvida que ele realmente é... Não é ruim no piano, serve. Pelo menos sabe diferenciar as teclas pretas das brancas. Posso ficar com o emprego? Claro, você é. Um forasteiro por aqui, não é? Praticamente. Ele tem de acampar por aqui? Por um tempo, sim. Qual é o seu nome? Bem, acontece que meus inimigos me chamam de Bill Selvagem Dinamite McGrew. Mas você pode me chamar de Bill. Dinamite McGrew, para ser sincero, acho que nunca escutei falar de você em toda a minha vida. Não? Bom, é melhor você ficar de ouvido aberto. Talvez ainda ouça. Parece que não tem muita emoção por aqui agora. Talvez eu cause um pouco. Bem, tivemos um pouco outro dia, quando uns bandidos tentaram assaltar o trem. Fiquei sabendo disso. Só um bando de amadores. Bom, não dá pra condenar eles por tentarem. Ora, eu teria feito melhor de cabeça para baixo. Ora, é preciso coragem e inteligência para assaltar um trem. Pelo que eu vi, eles não tinham nenhum dos dois. E se você quer saber, o tal lobo solitário de quem todo mundo fala não passa de um coelho de pelúcia. Vai. Para sua caixinha de música. Então, você é o Dynamite McGrew. Por que você não tenta assaltar um trem algum dia? Olha só, você pode ter me dado uma excelente ideia com isso. Talvez eu tente mesmo.
Tenham muito bom dia. Crowder, viu a novidade? Fala do bandido que roubou o Expresso ontem à noite? Claro que fiquei sabendo e acho que sei quem foi. Se ele aparecer por aqui hoje à noite, faço questão de te apresentar para ele. O nome dele é Meg Groove. Fique de olho nele. Senhor. O Wilson mandou isso pra cá. Ei, olá! Como vai você, Hank? Número 8, de preto. Sou eu de novo. McGrew, você deve ter nascido com uma ferradura de prata na boca. Ora, Anis, você não tá insinuando que eu tenho uma boca grande, né? Mas você é até bonitinho. É uma boca bonita. Vai com calma, professor, e toca uma valsa. E é bom que seja irlandesa. Tem uma lágrima brilhando no seu olho agora. Fico me perguntando exatamente por quê, pois ela nunca, jamais deveria estar lá. Mesmo possuindo tanto poder assim, não restou nenhum sorriso sequer para restaurar sua vida. Então jamais existiu qualquer tipo de ressentimento. Eu fui criado em um lugar como alguns outros, extremamente pequeno e simples. E seus olhos brilham tanto quanto podem. Você deveria mesmo rir durante todo o tempo e sempre. Sorria agora, apenas sorria. Deixe esse lindo sorriso brilhar, minha querida. Quando os olhos irlandeses estão sorrindo com alegria, com toda a certeza do mundo, é como sentir o frescor de uma bela manhã de primavera. No tom vibrante e tão alegre dessa risada tipicamente irlandesa, a gente consegue até ouvir o som suave dos anjos cantando lá no céu. Quando os calorosos corações irlandeses recebem alguém de braços abertos, eles se mostram verdadeiramente brilhantes e bondosos. E quando esses mesmos corações irlandeses irradiam uma luz intensa, eles cantam seus louvores com uma alegria contagiante e melódica. Esta vida é exatamente como o florescer de uma primavera radiante. É o som contagiante de uma risada sincera. Para um pouco para ouvir o coro celestial dos anjos cantando em harmonia, pois todos nós estamos apenas de passagem por este mundo maravilhoso e efêmero, aproveitando cada pequeno instante de beleza que nos é oferecido, antes de partirmos para o nosso destino final. Uma pequena dica para você. Ouro? É muito dinheiro por uma dança, não é? Bom, com aquela música incluída, isso é só trocado. Escuta uma coisa. Você não é, por acaso, aquele cara que segurou aquele guindaste sozinho, é? O que você acha? Acho que você sabe das coisas, Motra. Pra mim, isso já é o suficiente. Ei, garçom. Água com gás pra moça. Garçom, esquece esse pedido. Volte lá e diga pra ela que quero vê-la. Sim, senhor. O chefe quer falar com você. Valeu. Já volto, meu chapa.
Não conheço ele muito bem. Ele tá sozinho agora, se você quiser conhecê-lo. Oi, Negro. Oi, filho. Desculpe me intrometer assim, mas este é o delegado Jim Plunkett. Que quer te conhecer. Oficial ou social? Ah, só social. Sendo delegado, gosto de conhecer todos os forasteiros e fantasmas. Sendo delegado, é isso mesmo que você deve fazer. Mas não tô com vontade de conhecer ninguém. Olha, você tá enganado. Eu? Não importa o que pensa. Ele que roubou o expresso ontem. Diga pra ele que eu quero falar com ele. E depois disso, fique longe dele. Tira essas suas mãos imundas de mim. Eu só trabalho aqui e você não tem nada a ver com quem eu ando. Eu agradeço muito por tudo. Tenha um bom dia. Esse pessoal quer falar com você, Bill. É melhor tomar cuidado. Valeu. Sempre tomo. Sente-se. Não, obrigado. Como quiser. Dinamite, se esse é mesmo seu nome, você fez um belo trabalho ontem à noite. Cadê a grana? Essa é uma pergunta meio pessoal, não acha? Eu e meu pessoal estamos trabalhando nessa região. E quando um estranho aparece por aqui, ele divide com a gente. Ou então, Alguns estranhos. E eu não. Eu trabalho sozinho e não divido com ninguém. Você tá entrando num jogo perigoso, forasteiro. Quanto mais difícil fica, mais eu gosto. entendeu? Entendi. Mas eu quero que você me entenda. Se a sua intenção é agir por aqui, vai ter que trabalhar com a gente. Sacou? Ei, você é o chefão por aqui ou tá falando por outra pessoa? Eu sou o braço direito do chefão. Ah, que prazer te ver por aqui, meu grande braço direito. Espero que esteja tudo muito bem com você hoje. Presta atenção, Crowder. Eu não faço negócios com o braço direito de ninguém. Uma ótima noite, Annie. Você não vai embora, vai, Bill. Vou sim, mas tem um bom motivo para voltar depois. Segue meu ritmo. Vê se consegue descobrir onde ele escondeu aquele dinheiro.
Senpai. Mary, sou eu, Hop. Por favor, abre logo essa porta para mim agora. Abre bem rápido, Mary, por favor. Olá. Será que tem alguém aí? Pode me ouvir? Este é o alegre e simpático coelhinho Hop. Que bom que você está aqui. Agora sim, se controla, querida. Você não tem muito tempo para conversar. Alguém me seguiu até aqui. Te seguiu? Quem? Eu não sei. Vou descobrir. Planted. Tem certeza? Absoluta. Melhor deixar que eu resolva isso, querida. Não sei o que ele está tramando, mas vou descobrir. Fique aqui e mantenha a porta trancada. Deixa pra lá. Abre logo. Abre essa porta ou eu vou arrombar. Se fizer isso, vai ser a última que se arromba. Abre a porta, Mary. Sou eu, Robbie. Preciso sair daqui, Mary. Seus rapazes vão chegar daqui a pouco para ver o que foi esse tiroteio. Não se preocupe, a gente se vê. Não se mete em confusão. Olá. Oi, Annie. Como vai a peça? Melhor. Bom, isso parece um convite. Ainda se sentindo com sorte? Claro, vou sim. Tive sorte a noite toda. Aconteceu uma coisa engraçada hoje à noite. Acabei de ouvir que o delegado Jim Plunkett foi morto lá no Rancho Barquet. O que tem de engraçado nisso? A senhora, Cassidy diz que matou ele, mas não matou. Quem você acha que foi? E você, quem acha? Você entra na próxima rodada, cara.
Acho que aquele é o vagão privativo do presidente. Talvez ele esteja aqui para pegar o assaltante do trem. Sabe, filho? Eu consigo conduzir um daqueles cavalos de ferro tão fácil quanto monto num bicho de 4 patas. Na verdade, eu fui o maquinista da primeira locomotiva que chegou em Deadwood City. Vou contar isso pro presidente da ferrovia. Vai que ele precisa de alguém que entenda tudo de locomotivas. Não tem outro parafuso numa locomotiva. E eu não sei o primeiro nome dele. Bom dia, senhor. Stonen. Muito feliz em ver que o senhor está aqui. Também estou feliz em te ver. Como está o senhor? Ordem? Bem, senhor. Ele está esperando pelo senhor agora. Seu trem já foi assaltado por bandidos? Dial. Ora, eu ia tão rápido. Eles diziam, lá vem ele, lá vai ele. Você Fez isso? Poxa, também está dispensado. Então, Henry, como vai tudo? É bom te ver. Obrigado, senhor. Winton, e o senhor, como tá? Me sinto muito melhor após ler seu relatório. Sente-se. Obrigado. Fico tranquilo em saber que temos alguém tão competente cuidando dos nossos negócios por aqui. Muito obrigado, senhor. Winton. Bem, vim aqui para conversar com você sobre esses assaltos. Fico feliz que tenha vinda. Os moradores da cidade estão completamente revoltados e temo que haja problemas sérios. Algo precisa ser feito para capturar esses bandidos. Você sabe, nada está seguro nessa região agora. Sinto que a qualquer momento o Lobo Solitário e sua gangue podem aparecer de surpresa nas minhas costas. Diga, Henry, você já ouviu falar de um sujeito por aqui chamado Hopalong Cassidy? Sim. Sim, já ouvi. Acredito que ele seja irmão do Buddy Cassidy, o rapaz que foi morto no assalto outro dia. Bem, se o encontrar, dizem ser o único no Oeste que captura esses bandidos. Bem, ele não é conhecido por essas bandas. Quer dizer, até onde eu sei. Mas vou ver o que posso fazer. Eu queria que você fizesse isso. Certeza que Megru matou o Plucker. Não importa se foi ele. É quem precisamos. Que ele me encontre no esconderijo. Por que não fala com ele aqui? Ele tá na outra sala agora, conversando com a Anne. Preciso dele no meu próprio território. Bem, você não tem muito tempo, então é melhor se apressar. Mantenha ele no esconderijo até eu chegar lá. Duvido você repetir esta. O quê? George cruzando o Delaware na segunda fase da desativação da nação Venin. George Washington? Blue, tem uma coisa que eu quero te contar. É mesmo? Oi, pode entrar. Fique à vontade. O Lobo Solitário quer falar com você. É mesmo? Quando? Agora mesmo. Onde? No esconderijo dele, localizado a cerca de 8 quilômetros daqui. E então, você topa? Por mim, tudo certo. Ah, tudo bem, Pete. Só eu e um amigo. O chefe já chegou? Não vi ele, não. Ele é um velho amigo meu. Fica de olho nele, por favor, Pete. Se ele fizer qualquer movimento em falso, pode meter bala nele sem dó. O chefe chega em instantes para falar com ele em particular. Ei, Jerry, traz um pouco de carvão e esquenta um café.
Fica à vontade. Ah, valeu. Não me parece muito bom, não. Tá com medo de alguém tentar te envenenar? Não tenho medo. Tem muita gente que gostaria. O Crowder já chegou? Já. É o lobo solitário. Olha, chefe, esse aqui é o Dynamite McGrew. Olá, tudo bem com você? Queria saber como você tá ultimamente e se as coisas estão indo bem. Agora, não adianta ficar relembrando o que aconteceu entre você e o Crowder. Então vamos direto ao ponto da proposta que quero fazer. Eu não gosto de muita enrolação, assim como você. Ótimo. Quero um homem para cuidar de um grande serviço para mim amanhã. Pelo que eu vejo, esse homem é você. Que serviço é esse? A maior remessa de ouro já transportada pela Western Railroad vai estar no Expresso amanhã à noite. E serviço é pegar esse ouro. O que está te impedindo? O líder certo. E você? Por que você mesmo não lidera aí? Um bom general lidera suas próprias tropas na batalha? Nem sempre. Nunca ouvi falar de um que se escondesse atrás de uns pedaços de vidro de aumento antes. Sua esperteza te colocaria em apuros, McGrew, se eu não precisasse de você. Vamos esquecer isso. A questão é, você vai cuidar desse serviço para mim? Para você. Ah, entendi. Você gosta de todas as fichas na sua própria pilha, né? Ah, então a gente pode fazer 2 pilhas com elas. E Blythe? Sabe de uma coisa? Você é bem preciso e tudo mais. É, e eu também preciso fazer as coisas do meu jeito. Pode fazer do jeito que quiser, desde que faça um bom trabalho. Quantos homens você quer? Preciso de 10 dos melhores bandidos do Oeste. Eu? Já tenho eles. Quantos homens você tem aqui? 6. Onde estão os outros? Estão fora com as cabras. É melhor você me dar o nome deles, que depois eu procuro. Assim, você pode ir atrás deles para ele quando voltar para a cidade. Quer ver os homens que estão aqui? Não, só diga para eles ficarem por aqui até eu chamar amanhã. Mais alguma coisa na sua cabeça? Não, por enquanto é só isso, obrigado. Você vai voltar para a cidade comigo? Não, tem algumas coisas que quero conversar com ele. Você acredita que consegue voltar sozinho? Não é verdade? Acho que consigo achar o caminho de volta, sim. McGrew, tem dinheiro de sobra naquele trem para nós dois. Não falha. Não se preocupe. Eu nunca falho. Assim é melhor. Toda vez que uso esses óculos, fico com dor de cabeça por uma semana. Eles realmente mudam sua aparência. Ben, o que você acha dele, Crowder? Tudo que eu sei é que ele é Duran. Pete, onde você teria atirado em mim se eu tivesse feito um movimento falso lá dentro? Onde teria sido mais eficaz? É melhor você guardar essa bala. Pode ser que precise dela amanhã. Até mais. O que eu perdi? Não se ofenda, Sr. Wooden, mas eu queria falar em particular com você. Isso, rapaz, aqui não ajudou. Quem é você? A gente chega lá em 1 minuto. Só peça para ele sair um instante. Senhor, Wooden, eu sou o homem que assaltou seu trem ontem à noite. O quê?
Não se exalte. Tinha um bom motivo. Bom motivo para assaltar um trem. Claro. Eu precisava fazer os bandidos dessa região acharem que sou melhor do que eles. Acho que entendi. Também trouxe seu ouro de volta. Cada grama dele. Isso é realmente extraordinário. Nunca ouvi falar de nada parecido. Bem, acho que é um pouco incomum mesmo. Ei, quem é você, afinal? Meu nome é Cassidy. Hopalong Cassidy? É assim que me chamam. O próprio homem que estávamos tentando encontrar. É um prazer. Obrigada. Mas não era sobre isso que eu queria falar com você. Tenho um motivo pessoal para querer limpar essa cidade. Mas preciso de algum apoio de fora. E você vai ter. Vou dar instruções para o Henry Stoneman imediatamente. Você vai receber toda a ajuda que precisar. Henry Stoneman? Quem é ele, afinal? Bem, ele é o nosso representante local. Ele também administra o banco e a loja de variedades e... ele está envolvido em uma dúzia de coisas. Cotton. Confiar nele? Totalmente. Ótimo. Agora vá falar com ele. E se eu puder ajudar pessoalmente enquanto estiver aqui, não hesite em me procurar. Obrigado. Enquanto isso, é melhor você chamar o seu carregador. Ele já deve estar saindo da cidade agora. Oi, Lucky. Oi, Roty. Tava me esperando por você. Minha noite foi agitada. Não saí. Falei com o presidente da ferrovia e me reuni com o Lobo Solitário. Lobo Solitário? Você não pegou ele? Não, os homens dele me cercaram completamente. Mas não se preocupe, eu vou pegar ele. Como é? E eu? Não vi. Rosto coberto. Pelo manejo das fichas, é pró. E usa um anel inesquecível. Isso é mais do que a maioria sabe sobre ele. Ei, você conhece aquela cabana na mina Lucky Lode? Conheço. Amanhã à tarde, às 3 horas, vai ter uma reunião da gangue do Lobo Solitário lá. Esperando por nós? É, reúna-os e leve todos ao bar Sagebrush. Encontra nos bar? Enquanto isso, eu e o Andy vamos prender o Crowder e a gangue dele. O que você planeja fazer com eles? Dar a eles a justiça mais rápida que já viram em Cottonwood Gulch. Cormor. Vai, senhorita Annie. Gostaria de lhe dar as mais calorosas boas-vindas nesta belíssima oportunidade, meu estimado e respeitado comandante Skipper, pois é um imenso prazer e uma honra vê-lo novamente por aqui hoje. Stoneman. Sim, que posso fazer por você? O presidente da ferrovia pediu para eu vir falar com você. Sim. Sobre capturar aqueles bandidos que assaltaram um trem na outra noite? Bem, por que ele mandou você falar comigo? Você disse que estaria disposto a ajudar. Com toda certeza eu tô. Você não gostaria de se sentar aqui? Certo. Agora, quais são seus planos? Alguns dos meus amigos estão cercando parte da gangue do Lobo Solitário no esconderijo dele esta tarde. Eu preciso de mais uns 15 homens aqui na cidade para me ajudar a capturar o resto deles. É mesmo? Com a ajuda deles, espero ter todos a caminho da cadeia do condado antes do pôr do sol. E quanto ao Lobo Solitário? Vou conseguir uma pista sobre ele através do Crowder. Nem que eu tenha que arrancar a força. É o único homem que eu tô atrás. Agora que o Plunkett está fora do caminho... Como assim? Foi ele quem deu ordens ao Plunkett para matar meu Inu? Você quer dizer, Buddy Cassidy? É. Quer dizer que você é o Hopalong Cassidy? É como me chamam. Bem, eu fico muito feliz em conhecê-lo, Sr. Cassidy, e eu. Bem, fico realmente contente de ter você do nosso lado nessa tentativa de limpar Cottonwood Gulch. Tá certo. Arrumar e organizar toda essa bagunça é apenas um meio necessário para um fim maior e específico. O que me interessa mesmo é pôr as mãos no Lobo Solitário.
Bem, todo o pessoal que vive e trabalha por aqui vai ficar extremamente surpreso e boquiaberto, não vai? Quando finalmente descobrirem que você não é nem de longe aquele homem tão durão quanto todos eles sempre pensavam que fosse, não acha? Era exatamente o que eu pensava. Então, você é o lobo solitário. Fica quieto. Fica quieto. Tudo bem, peguem as armas dele. Certo, peguem uma corda. Anda logo. Ei, Randy, eu acabei de ver o Dynamite entrando no escritório do Stoner há pouco tempo. Deixa eu... Aposta. Dynamite e Stone juntos. Ah, não se preocupe com o Stone. Ele sabe se cuidar. Eu ligar para banqueiro? Nada. Muito obrigado por tudo mesmo, pessoal. Vá ao Sage Bush e procure o Crowder. Diga que há problemas no esconderijo e preciso dele. Quando ele sair, volte para desamarrar o sujeito. Tragam-o no galpão. Se ele causar problema, você sabe o que fazer. Agora vá. Vou te usar como escudo, Cassidy. Caso algum dos seus rapazes tente alguma coisa comigo lá na estação, depois você e eu vamos embarcar no trem juntos. Você vai comigo até Paradise Gorge. Quando chegarmos lá, vou te jogar no rio Black Snake. E deixa eu te dar um conselho. Quando o Sam voltar, não tenta nada. Aquele sujeito é um dos melhores atiradores do Oeste. E puxar o gatilho para ele é tão fácil quanto jogar fora a bituca de um cigarro. Volto em mais ou menos 1 hora. Vou até a loja pegar uma coisa. A gente vai partir hoje à noite. Hoje à noite? Sim, Wooden. Vou ficar bem aqui te esperando, bem acordado e pronto para ir. Pode começar a se apressar, senhora. O mais rápido possível. Olha, não vou arriscar. Se bem que, William, se tiver alguma coisa estranha nisso, você não volta. Agora que você já conhece todas as regras e estratégias fundamentais, mergulhe agora nessa experiência incrível. Pegue o seu controle, concentre-se ao máximo e comece a jogar agora mesmo para mostrar o seu talento e buscar a vitória nesta partida. Cassidy disse para cercar a cabana do Lobo Solitário por volta das 3. Temos uns 10 minutos. Vamos lá. Agora, seu traidor miserável, vai falar ou não? Stoneham o quê? Stoneham tá caindo fora. Pra onde ele vai? E de trem para cruzar a divisa estadual. Por quê? Vamos, pessoal, andem logo. Peguem seus cavalos. O que foi? O que aconteceu? Ace Crowder e a Gun Galley. Pra onde eles foram? Onde eles estão? Todos estão indo para a cidade. Ei, tem algo dando errado com os planos do Cassidy. É melhor ir atrás deles.
Obrigado. Ah, entendi. Seu lobo solitário. Você é bem esperto. Sempre tive uma leve suspeita de que você era algo além de um banqueiro. Corta a conversa. Crowder vai chegar a qualquer momento. Quando ele chegar, diga que desejo boa sorte pra ele. E você fica de boca fechada até eu sair daqui. Tá no... Tenho um novo trabalho para você. Engenheiro em uma ferrovia. Eu não quero conduzir nenhuma locomotiva, senhor. Estou começando a gostar deste piano. Você realmente vai aprender a gostar de uma dessas grandes locomotivas a vapor. Me mata se eu parar a música. E eu vou te matar, se você não começar a tocar. É melhor fazer o que ele diz, não é? Ele é o lobo solitário. Pise fundo naquele acelerador e abra tudo o que puder. Mantenha-se exatamente onde você está agora e siga em frente direto. Não adianta entrar aí, Crowder. Stoneham esteve aqui? Ele esteve aqui. Ao ver como ele bagunçou seu escritório, você saberá. Para onde ele foi? Ele já foi embora. No trenzinho. Algo do Crotter e da gangue dele? Seguem o trem para interceptar o lobo solitário. Deve ser onde o Cassidy está. Vamos, pessoal, vamos embora. O que está acontecendo aqui? Stoneman roubou o trem. Quem está conduzindo? Papai viu Bethesda no comando Stoneman, disse voltar armado. Wendy. Annie, você pode me ajudar a sair disso agora? Dinamite, você está baleado? Esquece. Viu Stoneman, Crowder? Stoneman fugiu no trem. Crowder e o bando o caçam. Já saíram? Do que 3 ou 4 minutos. O que você vai fazer? Vou pegar o Stoneman. Dinamite. Posicione melhor o seu ombro. Infelizmente não tenho tempo, veja só. O Rock já está vindo. Eles
Eles escaparam, Hop. Vamos interceptá-los na ponte, nem que destrua o trem. Olha, sobre a Wendy. Agora não dá tempo, vamos logo. Acelera, estou te dizendo. Rápido, vai, você nunca vai pegá-los. Cuidado na curva. Mantenha essa última abertura bem larga. Agora. Olha, acho que é melhor a gente ir embora daqui agora. Certo, pessoal, isso é... Está tudo bem, Lucky. Onde é que está o Lucky? Vá em frente e leve esses caras para a cidade. Que grande sorte. Hop, meu pé está preso. Me ajuda aqui. Essa foi por muito pouco mesmo, não foi, Lucky? Fez a gente descer na hora. Eu achei que não íamos escapar dessa. Mas que bom que no final deu tudo certo para nós dois. O que será que aconteceu ali, Wing? É, claro. Ah, você vai ficar bem. Não se preocupe. Não sou eu, Hop. Foi a Wendy. Como assim, Wendy? Ela estava naquela locomotiva. Era isso que eu tentei te contar. De volta para a estação. Na locomotiva.
Ah, não fique assim, Hop. A Wendy não faria diferente. Sempre disse que queria morrer com as botas nos pés. Hop e Hop. Wendy começa a falar com uma expressão de profunda confusão. Ela pergunta: "Ah, mas como assim? O que você quer dizer com isso? Por acaso você está tentando me dizer que eu realmente estou morto? Eu não consigo entender como isso pode ser verdade agora." Eu sou o mais vivo, mais arretado, mais destemido Corp que você já viu. Vamos, me tira logo daqui. Tenho um espinho em mim para cada estado da União. Tchau, querida. Adeus. É engraçado. A vida toda, homens como Cassidy têm se despedido de mim.